pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à 14ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás. Queremos agradecer ao Conselho Regional, aos conselheiros e conselheiras, colaboradores e demais pessoas que trabalham neste evento. O nosso muito obrigado. O tema da palestra deste quadro será Contabilidade 4.0 e SPED, o céu é o limite, que será ministrada pelo Sr. Mauro Negruni. Nossos agradecimentos por participar deste evento. Muitos têm se falado sobre contabilidade 4.0. Entendemos que seja uma evolução da tecnologia nos sistemas de softwares, que inclui a robotização e a inteligência artificial. Praticamente a intervenção humana será eliminada dos procedimentos de integração contábil. As rotinas diárias passam a ser feitas por robôs eletrônicos. Isso significa que uma conciliação de extratos bancários, o lançamento da nota fiscal eletrônica, que antes era digitada, com a robotização passa a ser de forma automatizada. Para que isso aconteça, basta parametralizar o sistema de gestão contábil que utilizamos. Então vamos praticar a digitação zero, automatização de rotinas, sistema de software online, interação cliente versus contabilidades. Com isso, podemos dizer adeus papelada. Nós, contadores e contadoras, temos que mudar o foco, passando a olhar o nosso cliente de forma proativa, oferecendo uma contabilidade consultiva em busca de resultados para a tomada de decisão. Para ministrar a palestra Contabilidade 4.0 e SPED, o céu é o limite, convidamos o Sr. Mauro Negruni, que ele é analista de sistema, pós-graduado em tecnologia de internet, professor de malhas de escrituração digital, mestrando em indústria criativa, apaixonado pelo projeto SPED, membro ativo do grupo de empresas piloto, consultor, palestrante, considerado um dos maiores especialistas de SPED do país. A plateia é toda sua. Obrigado. Então é muito bacana, quero agradecer aqui, deixar meu agradecimento a toda a diretoria, todas as vice-presidências, a presidência do CRC de Goiás. Bom, nós vamos falar então sobre contabilidade 4.0, contabilidade tributária, que é a área mais atuante em que eu milito, em que eu trabalho, né? Também trabalho na contabilidade gerencial, mas especialmente na contabilidade tributária. E o SPED, né? Então, esse mundo que nós estamos vivendo, né? Eu trago assim, a contabilidade 4.0, ela faz parte da indústria 4.0, ela faz parte do momento em que a gente está vivendo, da tecnologia que nós temos disponível, da sociedade do conhecimento, né? Então, após a revolução agrícola, após a revolução industrial, agora nós estamos vivendo a era, né, ou a revolução do conhecimento. Eu acho que nós estamos vivendo a era do conhecimento. E tem uma nova revolução logo ali adiante, esperando pela nossa, pela humanidade, né, pelo nosso deleite, se nós soubermos aproveitar o que tem como tecnologia, como modo de vida, logo ali à frente. Bom, eu quero começar com vocês aqui falando sobre tecnologia, né? E fazendo um pequeno histórico e assim colocando para vocês também o que o momento atual faz. Por que ele é tão diferenciado do passado? Em termos de tecnologia, não dá nem para a gente voltar 150, 200, 300 anos. Eu falo da tecnologia eletrônica, né? Da tecnologia da computação, né? Da engenharia eletrônica, da física aplicada e da ciência da computação. Não dá para a gente voltar muito tempo, porque os parâmetros são muito diferentes. Assim como a biologia leva muitos anos, né? Para identificar uma mutação, para identificar uma transformação nos seres humanos, né? Nós, Homo sapiens, que viemos do descendente dos nossos
irmãos primatas, né, nossos colegas de mundo, né? E eles descenderam de outros que descenderam de outros que descenderam de outros. A gente vai voltar lá em bactérias e, né, enfim, passando por répteis e outras coisas mais. Bom, mas isso levou bilhões de anos, né? Se fala normalmente em 4 bilhões de anos para que o homem chegasse no estágio em que está. Bom, mas aí eu quero trazer para vocês essa figura do que a gente viu surgir, né, na década de 70, que foi o primeiro celular, na década de 70. Em 1973, muitos aqui que estão me assistindo não eram nascidos, né? Uma grande parcela já, mas uma boa parcela não era nascida. E então surgiu o primeiro telefone celular. Esse telefone celular sequer tinha memória. Sequer tinha memória. 23 anos depois, nós chegamos no IBM Simon. E aí, 23 anos depois, o homem levou 23 anos, a engenharia eletrônica levou 23 anos para colocar 1 megabyte no primeiro telefone com memória, o primeiro telefone digital, que foi o IBM Simon. Estou contando aqui o primeiro comercialmente. Claro que tiveram muitos protótipos antes, mas comercialmente a gente teve como o primeiro aparelho celular o IBM Simon em 1996. Então, de 73 a 96, o homem foi desenvolvendo tecnologias para poder falar sem fio. Certo? Muito bem. O Simon era um telefone que usava GRPS, né? Então, assim, não era ainda internet como a gente conhece. Já era transmissão de dados, já acessava e poderia mandar mensagens e acessar a internet, mas ele trafegava por uma linha diferente, a GRPS. Então vamos fazer o seguinte raciocínio. Se o homem começou num telefone celular em 1973 e em 1996 ele conseguiu botar 1 mega, nesses mesmos 23 anos, ou não nos mesmos, mas em 23 anos seguintes então, de 96 a 2019, que dá mais 23 anos, o que o homem conseguiu fazer? Em termos de tecnologia, o homem conseguiu multiplicar por 512 mil vezes a capacidade de memória. Estou falando só de memória, nem estou colocando velocidade de processamento, capacidade, Wi-Fi, um monte de outras coisas que foram embarcadas nos smartphones. Mas se a gente pegar um iPhone, podia ser um Motorola, podia ser um LG, podia ser um Samsung, podia ser qualquer outro tipo de aparelho, né? Mas vamos pegar um iPhone 8, que muitos aparelhos, como ele, têm em 2019 capacidade limítrofe, né? Ou seja, a maior capacidade, 512 gigabytes. Ou seja, nós partimos de 1 e multiplicamos por 512 mil em 23 anos. Então, meus amigos, o mais difícil, o que eu quero colocar para vocês aqui, que talvez o mais difícil seja criar o primeiro. A partir do conceito aplicado, a partir daquilo que o homem trilhou pela primeira vez, todos os outros caminhos nos levam a melhorar e numa velocidade impressionante. Por quê? Porque nos últimos tempos nós temos o computador. Nas últimas 2 décadas, nas últimas 3 décadas, nós temos o computador acelerando tudo. Então o próprio computador acelera o desenvolvimento da robótica, da informática, da inteligência artificial, da internet das coisas e assim por diante. Por quê? Porque as pesquisas ficaram mais fáceis, entre aspas, de serem conduzidas. Isso
torna a velocidade ser exponencial. Se antes ela era multiplicada, agora ela começou sendo somada, depois ela passou a ser multiplicada e hoje ela é exponencial. E nós estamos falando numa conta com um expoente que nós não sabemos qual é. Porque o céu é o limite. A velocidade e a capacidade humana tornou ilimitada a nossa possibilidade de avançar. Muito bem. Então a gente vê aqui que a sociedade precisa se acostumar, porque uma coisa é o ambiente científico e a outra é a aplicação do ambiente científico, da pesquisa, ao ambiente da sociedade. Então vejam, os consumidores ainda preferem atendimento humano ao chatbot. Ou seja, significa que, e lá em 2017, as pessoas numa pesquisa responderam que preferiam o atendimento humano. Eu particularmente ainda prefiro o atendimento humano porque, dependendo para que a gente quer fazer, o atendimento humano é muito melhor. Quando a gente quer explicar um caso, aquilo que foge ao... Né? Eu não quero cancelar uma assinatura, eu não quero saber onde é que está meu pedido, eu não quero saber por que o meu cartão de crédito não debitou, não creditou, não sei o que. Né? Eu quero falar com uma pessoa, explicar uma situação diferenciada. Eu prefiro falar com uma pessoa. Mas preferências são preferências, né? Porque ficar navegando nos menus, ou, que é o que se faz agora, se tecla para um chatbot que vai ler a minha mensagem, transformar e tentar achar uma solução através da inteligência artificial, é mais ou menos como conversar. Mas também poderia ser apenas uma conversa, ou seja, falar, que foi uma grande barreira que trouxe a possibilidade de conversarmos com as máquinas. E é isso que alguns colocam neste outro quadrinho. Em 2019, 2 anos depois, as pessoas, aliás, 2020, 3 anos depois, os funcionários de uma empresa responderam, os funcionários de várias empresas, foi uma pesquisa feita em várias empresas no Brasil, preferem falar com um robô sobre o estresse do que com o próprio gestor. Olha bem, as pessoas preferem falar com um robô do que falar com o seu chefe sobre estresse. É uma modificação bastante grande, porque nós estamos falando de comportamento, nós não estamos falando só de tecnologia, nós estamos falando de comportamento. Vejam que as barreiras vão sendo quebradas à medida em que o homem experimenta. E na medida em que ele experimenta, ele vai crescendo, ele vai avançando, ele vai se tornando usuário de uma tecnologia que depois ele não consegue mais deixar de usar. Por exemplo, imagine hoje quando a gente diz assim, eu tô sem internet. É coisa de gaúcho, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, como a grande maioria de vocês já sabe. Então assim, gente, nós estamos sem internet. Estamos sem internet. Então agora não dá para fazer live, não dá para fazer, não dá para acessar o banco, não dá para conversar com fulano, não dá para não sei o quê. Às vezes a gente até esquece que o telefone dá inclusive para fazer uma ligação. Né? Telefone comum dá para fazer uma ligação. Né? E eu quero mandar um e-mail, quero mandar uma mensagem, quero mandar um WhatsApp. Né? Muito bem. Gente, e aí a gente fica pensando assim, então essa tecnologia só avança, ela só vai para frente, só vai para frente, só vai para frente, só vai para frente. Não é bem assim. Mesmo quando testado em laboratório, e a gente pode ver então casos de insucesso. Eu fiz uma gravação, eu mantenho uma coluna no YouTube, todas as semanas eu faço depois mais no final vou mostrar para vocês onde procurar, mas... Então, eu fiz uma coluna sobre essa questão de, poxa, mas então a robotização está dando tudo certo, está funcionando tudo, está às mil maravilhas, né? E eu
não concordo exatamente com isso. Não concordo porque realmente não vejo exatamente assim. As soluções, elas são montadas e elas precisam ir a campo. E eventualmente elas vão a campo. Só que elas vão a campo e fazem um experimento. Né? Fazem um experimento, fazem uma operação. Quando a gente massifica essa operação, é completamente diferente. Foi o que aconteceu com os bancos, né? Ao colocar extrato. Né? A gente ia no banco há muito tempo atrás, na década de 80, a gente ia para o banco e pedia o extrato no caixa. Pedia o saldo, o extrato, a gente trabalhava com cheque, tinha que anotar os gastos e tal, a gente tinha que fazer uma contabilidade paralela ao banco para verificar se o nosso saldo estava batendo. Mais do que isso, quando a gente tinha uma dúvida, a gente tinha que chamar alguém para nos explicar o que tinha acontecido, aí tirava o razão da nossa conta. Quando começou a ser colocado os equipamentos nos bancos, o que aconteceu? Muita gente continuou fazendo o procedimento anterior. Hoje, para a gente tirar um extrato, se a gente estiver aqui no caixa, a gente pira. A gente pira. Primeiro que a gente não quer ir no banco. Segundo, se a gente estiver passando pelo banco, e é banco, não é mais agência. Porque antes tu tinha que ir na tua agência, porque os teus dados estavam na tua agência. Hoje não. Hoje tu tá viajando, tá de férias, tá em Lisboa, tá estudando, tá, enfim, e mantém uma conta no Brasil, tu acessa a tua conta como se tu estivesse na agência. E muita gente já não consegue mais conviver sem isso. Um bocado de gente que não... Eu só quero conta digital. Eu não preciso de uma agência. Eu preciso de um banco que funcione. E o banco, né, que funcione no meu celular, de preferência. Tá? Mas assim, olhando esses casos da Boeing, por exemplo, a gente olha assim, a Boeing abandonou um sistema de produção do 777 que era totalmente robotizado. A produção da fuselagem do Boeing 777, ele era totalmente automático, era só robôs que furavam, que colocavam aqueles rebites aeronáuticos, né, que são rebites completamente diferentes de um rebite comum, né? E se percebeu, durante várias tentativas, de que aqueles robôs que funcionaram muito bem em laboratório, quando colocado no ambiente fabril, eles passaram a produzir peças que depois tinham que ter retrabalho humano. E o índice de retrabalho humano tornava improdutiva a utilização dos robôs. Porque depois dava tanto trabalho para desfazer e fazer corretamente, e a perda de material que os robôs geravam, e eu não estou dizendo que os robôs eram ruins, não é isso. Estou dizendo que os robôs não eram adequados àquela produção, muito provavelmente. Tanto que a Boeing fez o seguinte, o que ela resolveu fazer? Tirou a produção totalmente automatizada, mas continua pesquisando. Continua pesquisando. Porque o robô não sente exata. Se todas as peças são produzidas totalmente iguais, como é que na hora de apertar, umas não dão 5 voltas e 8 quartos? É de se pensar. E como é que o humano consegue ir lá na hora de atarrachar e não estourar a rosca e também não deixar frouxo? Como é que se consegue isso? É por causa da sensibilidade humana. Por causa da sensibilidade humana. Mas as peças não são milimétricas? São. São milimétricas. Mas mesmo sendo produzidas em uma escala absurda de furos e de peças a encaixar, e os rebites, que são rebites parafusados, eles mesmo assim acabam tendo versões diferentes. São feitos em máquinas diferentes, com regulagens diferentes, com setups diferentes, e que depois vão dar lá 1/4 de milímetro de diferença. Mas 1/4 de milímetro de diferença para o robô que vai dar
X voltas e 8 quartos, ou sei lá, X voltas e meia, ele vai acabar fazendo um estrago na peça. Porque ele vai contar matematicamente. E o que a Boeing fez? A Boeing fez aquilo que era misto, que é a produção de um robô, como vocês estão vendo ali, mas é um robô que tornou um trabalhador metade humano e metade robô. Ou seja, o humano comanda o robô e não é totalmente automatizado. Essa que é a diferença. E por que eu estou falando isso? Porque este é um passo importante no caminho que se trilha a parte... Mas Mauro está falando de robô. Sim, o robô. O programa robô ou robô físico que está no ambiente de trabalho dos contadores. Porque a contabilidade 4.0 é a integração de sistemas, execução de trabalhos muito bem realizados por máquinas e uma capacidade de análise, de sensibilidade, de previsibilidade humana, através do conhecimento humano, que os robôs e os programas robôs, a inteligência artificial, só vai ter a partir do conhecimento humano. Isso se o homem conseguir treinar uma máquina, porque nós não podemos esquecer que a inteligência artificial é uma máquina que opera a velocidades absurdas e consegue fazer prognósticos muito melhor do que o homem, mas são produtos do conhecimento humano. São produtos do conhecimento humano. Então, assim, quando a gente pega um robô, e tem um caso muito conhecido no Canadá, que é um robô de uma agência de crédito que dava crédito para os futuros compradores de imóveis. O que aconteceu quando deu aquela sacudida no mercado imobiliário? O robô, percebendo a inadimplência, aumentava a taxa de juros na sua oferta. Aumentando a taxa de juros, quem entrava muitas vezes não conseguia pagar. Ao não conseguir pagar, passava para a inadimplência aumentava e o robô aumentava a taxa de juros. E assim foi, até que chegou num ponto em que, precisamos estudar melhor qual é o algoritmo que vai tirar esse monte de gente da inadimplência, com renegociações, com diminuição da taxa de juros, com eliminação de multas e assim por diante, que o robô não havia sido programado. Não havia sido programado para aprender neste novo cenário. Mas por que ele não tinha sido programado para aprender nesse novo cenário? Porque o homem não havia o programado, não havia o ensinado, que chega num determinado patamar em que vai colapsar. E o robô não havia sido programado. Porque alguém que programa o robô, alguém que ensina o robô, alguém que treinou os algoritmos todos da inteligência artificial, não previu este ensinamento para o robô. Então, eu quero dizer assim que, no fundo, há coisas para serem feitas por robôs e há coisas para serem feitas por humanos. E então, vamos lá. Há tarefas a serem executadas por humanos e há tarefa a serem executadas por robôs. Quando eu falo robô físico e robô programa. Tá bom? Então, neste caso, é muito interessante, eu estou com uma colinha aqui, tá? Neste caso, é muito interessante que a gente comece a olhar. Tem casos de sucesso e casos de insucesso. Quando a gente olha casos de sucesso, em 2018, a Gerdau anunciou no Conexão SPED, no ano de 2018, o trabalho que tinha sido começado em 2017 para 2018, que era a robotização do registro da FCI. Eu participei desse projeto, por isso que eu posso falar. Porque foi
um projeto que a gente colocou uma ferramenta simples de RPA, de Robot Process Automation, ou seja, a automação de uma tarefa repetitiva do back-office. Geralmente se usa para back-office, é uma tecnologia mais barata e também de fácil repetição, e tem múltiplas ferramentas utilizando esse tipo de metodologia. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. E este produto se tornou o queridinho dentro do back-office, porque alguém tinha que fazer, tinha que ter a paciência, quase que eu digo outra coisa aqui, mas tinha que ter a paciência de pegar a FCI gerada pelo ERP, entrar no site da Cefaz de São Paulo, fazer o encaminhamento, receber o protocolo, aguardar um tempo, pegar o protocolo, fazer a consulta para ver se deu certo o registro e aí então trazer para dentro do sistema e imputar para dentro do sistema qual é que é o número da FCI para liberar o faturamento. Isso, quando um pedido chegava e era produzido, chegava um pedido na quinta, era produzido na sexta, o resultado da produção ficava no pátio e só iria embarcar na segunda ou terça-feira. Levando um pedido que chegou na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Um pedido razoavelmente simples, vai? 5 dias. Com a robotização, o que aconteceu? Ele passou a ser recebido na quinta, produzido na sexta, registrado FCI na sexta e liberado faturamento na sexta. Mas que maravilha, sempre dá certo. Como a gente já viu, caso da Boeing, não é bem assim. Mas é preciso ajustar o que fazer. Bom, quando deu certo isso, então se avançou para outros programas de robotização, outros, não sistemas, mas outras tarefas, outras atividades que o robô poderia fazer. Em 2019, também no Conexão SPED, a gente apresentou mais 2 cases. O case da Lojas Labs e o case das lojas Kerish. As duas são empresas do sul do Brasil, varejistas do sul do Brasil, que tem mais de 100 lojas. Então tem mais de 100 livros de escrituração da FD, ICMS, PI. E aí, fazer a geração da FD, passar no PVA, conciliar, assinar e transmitir e guardar o recibo. Precisa de gente para fazer isso? Não precisa de gente para fazer isso. Esses 2 cases no Conexão SPED de 2019 mostraram isso. Não precisa. Precisa quando dá erro. E o erro pode ser erro de conexão, porque não conseguiu transmitir, erro porque mudou a versão do PVA e incluiu novas telas, fizeram isso, fizeram aquilo, e aí precisam de novas decisões. Erro porque a conciliação não bateu, a conciliação automática, se esperava que o valor daquela filial desse tanto numa planilha de Excel, montada por um homem, por uma mulher, por uma pessoa, né? Dizendo, olha, essa filial, a apuração dela tem que dar tanto. Chega lá no final do livro, pega lá o recibo, pega lá o livro de apuração, recorta lá do PDF, transforma aquilo num número e compara nessa planilha de Excel. Deu igual? Não deu igual. Opa, se não deu igual, uma pessoa precisará fazer a análise. Uma pessoa, porque as pessoas são ótimas para fazer análise e descobrir problemas. E verificar aqui uma determinada situação X, uma CFOP que não foi como deveria, ou a própria planilha está errada. Pode ser também isso. A própria planilha também tinha um furo numa fórmula, tinha, né? Enfim. Então, é disso que nós estamos falando. Mas, Mauro, isso parece ficção científica. Isso não é para todo mundo. Isso é absurdamente caro. Não é absurdamente caro. Vejam que os valores para utilizar 50 horas, e eu peguei aqui um exemplo da IBM Watson, que é um conhecido, mas tem inúmeras outras. Aqui eu não estou fazendo propaganda de nada, mas estou dando a referência para vocês captarem, né, do que é que eu estou falando.
O IBM Watson, a tecnologia de inteligência artificial do IBM Watson, ela está disponível. Eu posso contratar tudo pela web, ou seja, entrar no site, contratar, verificar qual é o plano que eu quero, né? Tudo isso. E aí o plano mais basicão é o seguinte, tu tem 50 horas, e olha, 50 horas é muito, 50 horas de unidade de capacidade por mês, incluído suporte, tá? Para fazer todo o acesso a toda a ferramenta do Watson Studio. Ou seja, eu posso criar tarefas, mandar para ele resolve algumas coisas, e tudo isso são frações de horas. Vamos imaginar que eu tenha uma função robotizada do meu faturamento e eu emito 10 mil notas por mês. Não é porque nós estamos falando de 50 horas. 50 horas são 3 mil minutos. 3 mil minutos. Tá? Vamos supor que o meu processo consuma 30 segundos do Watson. O que seria, nossa, 30 segundos de processamento, gente. É uma coisa assim absurda. Né? Porque nós não estamos falando do tráfego, nós não estamos... Né? Aprovar uma nota fiscal em 30 segundos é demorado. Né? Então, mas vamos colocar aqui que só pela robotização eu gastaria 30 segundos. Isso é um absurdo, mas vai lá. Se eu pegar 3 mil minutos e eu tenho 30 segundos de uso cada vez que eu chamo essa função, eu tenho 6 mil operações. Ah, mas eu tenho 10 mil notas. Então eu preciso mais 4 mil. Preciso mais 50%. Um pouco mais, né? 50% daria 9 mil. Ok. Mas sabe quanto custa essas 50 horas? As 6 mil operações que eu estou colocando aqui como um absurdo? Custa $99. $99. Com dólar a 5, vamos fazer um cálculo a 5, daria R$500 por mês. Vai. R$500 por mês e tu robotiza, tu usa inteligência artificial no teu faturamento. Tá, tudo bem, Mauro. Vai gastar mais, né? Porque na nossa conta aqui eu tenho 6 mil com 30 segundos. Então, puxa, vai dar mais. Vai dar mais. Não sabe fazer conta? Claro que eu sei fazer conta. Mas que custe R$1.000 por uma empresa que emite 10 mil notas de faturamento. R$1.000. E eu passo a fazer o atendimento do pedido de forma robotizada. Uau! Bom, né? Barato, né? Pois é muito barato. Não é a IBM que é barata. A tecnologia colocada em nuvem, onde o fornecedor mantém o ambiente e te cobra pelo uso, é muito mais barato. Tá? Muito mais barato. Mas isso é o que nós temos hoje. Vamos falar de computação quântica. A computação quântica, ela revoluciona o que nós temos hoje. E é por isso que eu disse que a gente está vivendo a sociedade, a era do conhecimento, e temos uma revolução logo ali adiante, que é a revolução da computação quântica. Porque a revolução da computação quântica vai revolucionar todo o resto. Vai revolucionar a tecnologia de processamento de imagem, para diagnóstico de imagem. Raio-X que hoje... Raio-X eu não sei, mas tomografia, ecografia e não sei o que passa por um laudo quase automatizado, porque a máquina diz qual é a densidade, diz o tamanho, diz se circula, se não circula, Estou falando de exame de imagem nos corpos vivos, né? Não vou deixar os PETs de fora aqui, né? Mas faz um exame de imagem e o laudo sai, o próprio laudo sai da máquina. Claro que vai um médico depois, vai revisar, ver se aquilo faz sentido, se não faz sentido e tal, se o exame é aproveitável, se as imagens são efetivamente da parte, né? Enfim, faz toda uma parte de auditoria que vai permitir a confiabilidade no diagnóstico. Mas a computação quântica, gente,
ela é fantástica. Porque ela vai multiplicar por mais ou menos 64 bilhões de vezes a velocidade da internet que a gente conhece hoje. Ou melhor, da internet não, da computação como a gente conhece hoje. É porque assim, a gente trabalha hoje com bits, e bit é um transistor, é um mini transistorzinho, mas continua sendo. Para quem é mais antigo, lembra da válvula, ligada e desligada. Um transistor com ou sem energização, positivo ou negativo, ou positivo e neutro, 0 ou 1. E a partir da computação quântica, a gente começa a fazer processamento com átomos. É um negócio muito maluco. Com átomos. E aí, aquilo que era uma informação 0 ou 1, que eu precisava ter milhares de bits para poder fazer a formação de saber qual é a posição, qual é a cor, qual é várias informações, eu agora com 1 qubit, que se chama de Q, né? Com QU, qubit de quântica, eu agora passo a ter a possibilidade de guardar milhares de informações. Milhares de informações. Isso faz com que a internet vá se multiplicar em alguns bilhões de capacidade de processamento. Até porque hoje a arquitetura de um computador é assim: eu tenho uma memória, eu tenho uma área de memória, eu tenho uma unidade de processamento aritmética e tenho uma unidade de processamento, CPU, como a gente chama, né? Então eu tenho memória RAM ou memória em disco, eu tenho a unidade de processamento e tenho a unidade aritmética. E eu tenho um barramento que liga tudo isso. Só que quando eu elimino esse barramento e trago tudo junto para o mesmo lugar, eu não tenho mais que estar montando Lego. As informações já estão prontas. E mais do que isso, é de uma complexidade de processamento que os átomos e os elétrons nos dão informação. O negócio é tão maluco que permite e exige que seja processado a baixíssimas temperaturas, porque senão derretem os materiais, né? Então tem que ser a menos 272 graus centígrados. Para quê? Para manter estável e nenhum átomo tomar nenhuma decisão por conta da temperatura. Nenhum elétron sair da órbita, mudar a órbita, mudar se ele está girando para a esquerda e passa a girar para a direita e assim por diante, para ele não modificar absolutamente nada, porque o sentido dele é aproveitado na computação quântica. Então se ele está girando por um lado quer dizer uma coisa, se ele está girando para o outro lado quer dizer outra. E é o mesmo elétron. E tem mais informações. Aonde? No núcleo tem mais informações sobre toda aquela a informação base. Tá? Então, assim, é muito legal. Só para a gente ter uma ideia, né, o ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico, né, criado em 1946, ele tinha um tamanho de 10 por 15 e pesava 30 toneladas. Tem uma fotinho aí dele, né? Agora olhem do lado o trambolho que é o IBM Q, que é o computador da IBM que tem essa característica de processamento. Gente, como a gente viu antes, lá no caso dos celulares, o mais difícil é criar o primeiro, criar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois, gente, isso vai acabar ficando na nossa mão. Porque tudo vai ser baseado na computação quântica daqui a algum tempo. Todos os processamentos vão ser baseados em computação quântica. É só uma questão de tempo, né? E esse tempo, ele é um tempo relativamente pequeno. Por quê?
Porque em termos de tecnologia, isso avança muito rapidamente, muito rapidamente. Então esse trambolho todo aí, tem um primo dele, que é um da Google, que ele tem só 53 qubits. Só 53 só 53 processadores lá, capacidade de processamento. Só que ele não precisa tantos. 53 é um... Gente, 53 é mais ou menos o Vale do Silício inteiro. Eu não fiz essa pesquisa para fazer essa comparação, mas é assim, é algo extraordinário, 53 qubits. É muita informação. É aquela coisa que assim, mas o número é muito pequeno, né? Eu tinha um televisor que tinha 20 milhões de cores. Hoje eu tenho uma TV 4K. Pô, diminuiu o número. Sei, mas 4K é muito mais do que os 20 milhões lá de cores que a gente tinha antes, né? Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes o número é assim, só 53? Ah, mas 53? Sim, mas é 53 e isso processa, para vocês terem uma ideia, né, um cálculo que um computador tradicional levaria 10 mil anos para fazer, e resolveu em poucos minutos. Para vocês terem uma ideia. Lembra quando eu falei? São 64 milhões de avanços de velocidades. Tá? E mais uma coisa que é fantástica em termos de computação quântica. Eu estou me estendendo um pouquinho aqui na computação quântica, né, mas é muito bacana. É que ele permite que a gente faça cenários. E aí a gente começa a entrar na história. Ele começa a fazer cenários. Eu consigo usar inteligência artificial e consigo fazer cenários. É mais ou menos como se eu jogasse uma moeda para cima e antes da moeda cair, eu já saber o que precisa ser feito, se cair cara, se cair coroa, se a moeda não cair, se a moeda cair em pé. Então eu tenho lá 4 cenários. Se a moeda não cair, o que aconteceu? O árbitro de futebol está no centro do gramado, joga a moeda para cima, a moeda não cai. Puxa, acabou a gravidade da Terra. Ela cai, alguém pegou. Tinha um campo magnético e atraiu a moeda e assim por diante, né? A moeda caiu em pé. Putz, a chance da moeda cair em pé vamos combinar. Mas ela caiu em pé. O que faz? Né? E se ela caiu cara ou coroa? Bom, se caiu cara ou coroa, ainda tem que saber o seguinte: quem pediu cara, quem pediu coroa? Se vai trocar de lado, se não vai trocar de lado, quem sai com a bola e assim por diante. Isso tudo, gente, isso tudo dá pra gente, em computação quântica, fazer assim, ó, porque ele já simula tudo. Já é propício para isso. E aí, meus amigos, imagina, vamos trazer o SPED. Este modelo que vocês estão vendo, esse desenho que vocês estão vendo, eu propus em 2018, que é o modelo corporativo do SPED. As corporações, as empresas enxergarem como deveriam enxergar, né, o SPED. E aí está tudo entrelaçado, está tudo interligado. A contabilidade está no centro, então se entrou mercadoria, se saiu mercadoria, tem que sensibilizar a conta de compras, estoque, custo, se saiu mercadoria, receita de venda, impostos a recuperar, impostos a apurar, enfim, baixa de estoque e assim por diante. Então tudo está entrelaçado, tudo está registrado. Agora imagina a gente pegar computação quântica e começar a analisar os nossos dados. Mas, Mauro, quando que a computação quântica vai permitir fazer todas essas análises? Para o fisco que tem muita grana e pode comprar um computador baseado em computação quântica, ele vai ser um dos precursores, mas não tenho a menor dúvida, antes de nós, sociedade, ele vai ter. E mais do que isso, ele vai utilizar para fazer os seus processamentos de análise em cima dos dados que nós estamos entregando hoje. Imagina, eu estou em 21, ano que vem, 21,
E o físico em 26, com a tecnologia disponível de computação quântica, vai fazer análise sobre os dados que eu produzi na tecnologia de hoje, com o meu 386, com o meu Pentium, né? Com o meu Intel, nada contra, mas uau, vai ser muito diferente a capacidade de processamento dele. Vai começar a olhar a nota, se está na contabilidade, se não está, se o custo sensibilizou, consegue fazer análises finas, né? Por quê? Porque, olha só, entrou essa nota. Se entrou essa nota, eu tenho todo um cenário na contabilidade que deveria acontecer. Nossa, isso é perfeito para inteligência artificial e computação quântica. Aliás, a computação quântica vai dar um salto de qualidade na inteligência artificial, nos sistemas de inteligência artificial, que serão impressionantes pela sua robustez de processamento. Então, aquilo que a gente faz hoje, que é análise preditiva, que é olhar o comportamento do passado, mais para trás ou mais recente, dependendo do que a gente quer, e montar a tendência do que vai acontecer no futuro, com computação quântica vai virar uma piada. Vai virar uma piada. Porque vai ser muito simples de fazer. Muito simples de fazer, muito rápido de fazer. Por conta da característica da computação quântica. Então, já monto cenários. Então você vai levar segundos para a gente poder olhar com análise de dados todos, de todos os contribuintes, saber qual é a tendência. Olha aqui, o planejamento tributário está indo por aqui. A grande maioria dos contribuintes está indo por aqui, uma outra parte significativa está indo por aqui, outra parte está indo por ali e assim por diante. E o efeito disso é tal e... né? Enfim. E aí toma-se as decisões, que as máquinas não vão tomar. As decisões políticas e econômicas, quem vai tomar serão as pessoas. Não é isso? As pessoas. Pelo menos por um bom tempo ainda vão continuar sendo as pessoas. E aí, gente, junta, olha só, pega todos os dados do SPED, que vocês sabem que tem dados pra caramba, e ainda coloca uma super máquina como um computador processando em qubit, com uma internet 5G. Uma internet 5G vai revolucionar tudo que a gente conhece também. E a internet 5G é para daqui 1, 2 anos, 21 ou 22. E a computação quântica é para 24, 25. Já tem hoje, se quiser comprar, já tem hoje para vender computador quântico. Tá? Claro que é absurdamente caro, claro que ainda é impreciso, claro que, como foram os primeiros computadores, que tinha que montar fábrica de gelo, porque gerava um calor absurdo, e aí para poder refrigerar. Claro, tudo isso, mas a gente já viveu isso, a gente já sabe como solucionar uma boa parte desses problemas. Então isso vai ser assim, ó. Ok? Como foi a televisão preto e branco para a televisão colorida? Foi assim. Né? E com a internet 5G, imagina, tu vai estar processando em tempo real, através dos sensores lá na produção, na indústria 4.0. Tem muita gente que fala que a indústria 4.0 é focar no que tu faz e eliminar outros processos e não sei o que, e tu fazer exatamente... Beleza, isso também é conceito da indústria 4.0. Se focar, né? Tirar outras coisas que atrapalham o teu negócio. Beleza. E também, não dá para esquecer a outra ponta, e também um investimento em tecnologia de ponta capaz de ter em tempo real o que cada máquina está fazendo. Tu não vai precisar mais ter um apontador para saber qual é a produção de peças da linha de produção. Tu vai saber em cada etapa da linha de produção quanto tempo cada peça levou para ser produzida. Imagina numa indústria metalúrgica, numa indústria que monta carros, né? Numa montadora de carros. Entra na linha de produção o automóvel, tu vai saber quanto tempo levou para soldar, quanto tempo levou para pintar, quanto tempo levou para botar a parte elétrica, o acabamento, os bancos, quanto tempo de teste, quanto tempo de, né?
para montar pneu, quantas foram refugadas, quantas peças, né, deram problema e foram testadas e foram refugadas e assim por diante. Então, nossa. E como é que tu vai saber isso? Em tempo real. Em tempo real. Porque tu vai ter uma internet 5G. Então tu vai conseguir dizer lá pro teu sistemista, como já se faz hoje, mas numa velocidade completamente diferente, que precisa vir um banco cinza para botar numa encomenda aqui. Mas quando que tu tem... tu tem que programar no dia anterior. Não vai programar no dia anterior, porque a máquina lá leva, para fazer um banco cinza, ela leva 2 horas. E eu, aqui, sei que o meu sistemista está produzindo banco preto. E ele precisa parar a produção dele para fazer banco cinza. E aí ele precisa fazer um setup, ele precisa trocar linha, precisa trocar o tecido, precisa trocar não sei o que, tarará. E eu sei aqui que ele está produzindo e ele entrou em parada técnica não prevista. Eu preciso tomar algumas decisões. Porque tudo está interligado. E o meu escritório de contabilidade vai saber o que o meu cliente está fazendo, o quanto ele está produzindo. Claro, vai depender de autorizações, vai depender de tráfego não tráfego de dados, né? Porque o tráfego de dados vai ser, imagina, o Wi-Fi que a gente tem em casa hoje aí, com fibra que tem 300 gigabytes, 300 megabytes, desculpa, a gente vai botar isso na rede. O nosso telefone vai ser assim, vai usar essa velocidade. Nossa Senhora! Com múltiplos pontos de geração de internet. Bom, então isso vai fazer com que o nosso escritório tenha acesso em tempo real à informação. Não vamos mais precisar esperar que o cliente mande a informação, que integre via sistema. Isso pode ser integrado em tempo real. Porque ele fez, aí depois ele desfez, e eu aqui estou sabendo de tudo isso. O que eu vou fazer com todas essas informações? Eu vou gerir melhor o negócio, ajudar a gerir melhor o negócio dele e o meu. É isso que se espera. Eu vou gerir melhor o meu negócio e vou ajudá-lo a gerir melhor o dele. Porque eu, no meu escritório, eu vou implantar a mesma filosofia dele lá. Eu vou ser um sistemista dele, como gestor, para poder dizer para ele, cara, teu fluxo de caixa, olhando hoje, banco, olhando recebíveis, olhando isso, olhando aquilo, como tu vendeu mais hoje, mais tanto a crédito, ou tu está vendendo agora mais tanto a crédito, tu vai ter um problema de caixa daqui a 20 e tantos dias. Começa a negociar com o banco agora. Porque tu vai ter que fazer uma cobertura do teu fluxo de caixa. Isso pode ser interessante, hein? Muito interessante. Um serviço que muita gente não está preparada para entregar. Mas esse é o futuro. É saber informação em tempo real a ponto... Porque o meu concorrente vai estar fazendo isso. O meu concorrente do escritório vai estar fazendo isso e o concorrente do meu cliente vai estar fazendo isso. Apoiando a tomada de decisão do cliente lá, na hora, no momento em que ele precisa. Ok, gente? Bom, mas Mauro, eu não estou preparado para isso. Gente, quem não estiver preparado para este ambiente vai ter que fazer outra coisa. Porque é isso que está se programando, é isso que tem para gente daqui a poucos, vamos dizer, daqui a poucos anos, para não assustar muita gente. Mas é para daqui a alguns meses. Para daqui a 24 meses, para daqui a 25 meses. Comece a contar. Olha, pode escrever. Até 24 meses nós vamos ter internet 5G no Brasil. E até 60 meses nós vamos ter computadores quânticos rodando no Brasil. Mas eu não sei se eu estou preparado para isso. Bom, algumas alternativas. O que eu recomendo, né? Se tudo der errado, Se tudo der errado, não vai fazer o que muita gente consegue fazer hoje, que é ser motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, Uber 99, Cabify, Garupa, esses aplicativos. Por quê? Porque os automóveis vão ser autômatos. Com internet 5G,
Opa! E transponder nos carros? Não vai mais precisar disso. Olha o caso de Dubai, nos Emirados Árabes, que já tem uma frota autômata rodando num projeto junto com a Tesla. Então, não é uma boa alternativa. Outra alternativa melhor é ser técnico eletricista. Pode ser técnico eletricista. Porque a energia, a geração de energia fotovoltaica vai faltar gente. Hoje o mercado de energia já diz isso. Precisamos produzir mais energia e precisamos de técnicos que permitam fazer isso, né? Até porque agora vão ter esses parques enormes. A gente é hidrelétricas, né? Agora, em cima da lâmina d'água das hidrelétricas, dos lagos, vai ter coletor de energia fotovoltaica. Então, assim, troca o ambiente contábil por uma outra coisa com a tecnologia de futuro. Não vai a do passado. A do passado, ser motorista de aplicativo já é coisa que vai morrer logo do passado. Meus amigos, para encerrar, quero deixar aqui para vocês que eu sou mestre em valoração de ativos intangíveis na indústria criativa, sou especialista em tecnologia de negócios para a internet, para a web, sou professor em MBA, e a BSSP é uma das minhas paixões, gosto muito de dar aula pela BSSP. Está aí o meu e-mail, tá? Está aí o e-mail, está aí também a coluna Conversa Tributária, procura lá no YouTube, Conversa Tributária, e também mantenho um blog, mauronegruni.com.br. Então quem quiser falar mais um pouco comigo, estou à disposição, tá bem? O aprendizado é como o horizonte, não tem limites. E eu acho que está muito alinhado com aquilo que eu falei para vocês aqui. Não temos mais limites. Os limites que temos hoje de tecnologia, eles estão sendo vencidos logo ali adiante. Tá bom? Então, assim, olha, por fim, deixar uma recomendaçãozinha, que é este livro aqui, ó, Capital Intelectual. Este livro aqui do Edmilson Malone foi escrito em 1998 e ainda é muito útil. Como nós nos diferenciamos. Tá bem, gente? Um até breve. Muito obrigado, CRC de Goiás, pelo convite de estar aqui na 14ª Convenção de Contabilidade do CRC. Um beijo para todo mundo e até a próxima.